Não, peraí. Então botar minha cadeirinha aqui, gata. Você não vai cair nessa, né, gente? Não, tem que tirar meu óculos aqui. Descobrimento. Ai, não, tá velho já. Descobrimento eu acho muito velho, eu acho muito antiquado, eu acho muito... Vamos acabar com isso. Vamos dizer assim, chegada. Eu preferi invasão, mas vamos dizer chegada. A chegada dos europeus ao que hoje se considera continente americano, né? Porque Brasil não existia, obviamente. Nesse vídeo eu queria perguntar pra você. Vamos dizer que a gente tá assim numa mesa de bar e tal. Eu tô aqui, ó, comendo a minha manga. E aí aparece você, eu chego pra você e pergunto assim: e aí, gata, me diz uma coisa. O que você acha que tinha aqui, né? A região onde tem o Brasil, antes dos europeus. Você provavelmente, mesmo que você tenha um fundo histórico, né? Mesmo que você conheça a história e tal, provavelmente, se você não é um historiador, ou se você não procura muito sobre isso, uma pessoa normal, assim, leiga normal. Não hierarquizando a pessoa ser leiga sobre história, porque nem todo mundo precisa amar a história, mas você provavelmente vai dizer, ah, não, tinha uma galera, como hoje, né? Umas aldeias aí e tal, pouquinhas pessoas, que você pensa na aldeia, você pensa ali 20 pessoas, um pajé e tal, beleza. Aí, algumas pessoas vão até, tipo assim, falar sobre os astecas, os maias e os incas, porque a gente sabe, né, que os astecas e os maias e incas tinham um império muito grande, né, tinham tecnologia. A gente sabe que, por exemplo, eles construíram uma cidade de milhares de pessoas, onde hoje é Teotihuacan, no México, que ela tinha 50 rios embaixo dela e ela não alagava, né? E hoje alaga sempre, né? Os europeus não sabem, até hoje não sabem fazer um sistema hídrico bom, né? Até hoje as cidades no Brasil, todas construídas em cima de rios que alagam. Aí a gente tem essas noções. A América Portuguesa não tinha ninguém, a América Espanhola tinha alguém. E aí eu parei pra pensar um negócio. Quando eu era menor, eu tinha um professor, eu vou contar uma história minha, babado aqui. Aliás, eu recomendo vocês coloquem esse vídeo no 1.5. É bem mais interessante, porque, enfim, eu não tenho paciência de ver vídeo no 1.0, mas enfim. Eu tinha uma professora, que ela não era uma professora de português, né? Na época ela me ensinava história, né? Às vezes, de vez em quando. E a gente estava estudando sobre a história, a gente estudava sobre história geral, escravidão, colonialismo e tal, enfim. E a gente estudava sobre a história do Brasil, né? História, enfim. E quando ela falava sobre colonialismo, falava sobre os povos originários no Brasil, eles eram tratados e tal, e sempre tinha um tom ruim, né? Óbvio, porque foi uma colonização, teve escravidão, teve morte, teve genocídio. Então o tom geralmente era muito ruim, óbvio, não tem como fugir disso. Mas eu me lembro que teve uma vez que ela tava lendo pela primeira vez comigo. E ela leu ali, eu me lembro que era de noite, eu tinha assim uns 10, 12 anos, né? E ela leu. Ela estava falando dos povos espanhóis, né? Dos povos originários da Espanha, dos astecas. Então a gente leu vários textos falando dos astecas, por exemplo, dos incas, que eles eram extremamente tecnológicos, que eles tinham redes de estradas, que eles eram limpos, que eles tinham água potável, que eles tinham saneamento básico em 1400 e pouco, que os astecas, por exemplo, faziam manipulação genética dos alimentos. O milho foi criado pelos astecas, ou seja, eles manipulavam geneticamente os alimentos. Enquanto na Europa tava tendo, tipo assim, a peste negra. Enquanto na Europa, por exemplo, tava tendo venda de pedaço no céu. Essa minha professora tava lendo comigo. E quando ela leu que os espanhóis simplesmente massacraram toda a população, acabaram com tudo que existia ali, tudo. Não só por meio da transferência de doenças, mas também com o próprio genocídio, com as guerras que existiam. E eles ganharam, porque eles tinham armas, né? Hoje, estudando colonialidade, estudando decolonialidade, eu entendi o porquê que ela ficou tão machucada, tão marcada pelo colonialismo nas Américas Espanholas e não tanto. Ela ficou mais suave quando ela falou de Brasil. Porque é interessante, como se o valor da sociedade era como se a intensidade do colonialismo e da guerra, do genocídio, fosse maior se essa sociedade fosse comparável à Europa. Ou seja, os astecas eram extremamente inteligentes. Os astecas eram grandes. Os astecas dominavam. Os incas, por exemplo, eles tinham um império, o segundo maior império do mundo. Ele era comparável com o Império Romano. Então, se eles tinham um nível civilizatório parecido com os europeus, o colonialismo foi horroroso. O colonialismo foi muito horrível. Meu Deus. Destruíram tudo. Aqui no Brasil, não. Tranquilo, de boa. Tinha nada mesmo. Não tinha conhecimento de nada. Não se fazia nada, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Enfim, o vídeo começa agora.
vocês entenderam que mesmo no estudo da história, dentro da sociedade, a gente tende a dar valor, ou seja, a colonização ela foi maior legitimada à proporção em que a sociedade se parecia com a Europa. Ou seja, primeiro se tem a noção de que na América brasileira, na América portuguesa, não existia nada. Então, para começar o vídeo, né, eu vou começar falando para vocês como é que era a América, principalmente a América portuguesa, antes dos europeus. Na região onde hoje você tem a Colômbia, Equador, Venezuela, o estado do Amazonas, o estado do Pará, Amapá, Roraima, enfim, aquela região ali tinha em torno de 20 milhões de pessoas. Gente, 20 milhões de pessoas. Além disso, dessas 20 milhões de pessoas, se falavam 1.200 idiomas em 120 grupos linguísticos. Era muito interessante porque a nossa noção de civilização, de cidades, por exemplo, ela é muito deturpada, né? Só que existiam cidades, sim, de mais de 50 mil pessoas, que existia troca, existia comércio, existiam estradas. Como eu falei, alguns povos faziam manipulação genética de alimentos para conseguir ter alimentos melhores e se alimentar mais. Em um livro chamado 1499, O Brasil Antes de Cabral, dizia que, na verdade, existem grandes partes da Amazônia que são 100% antropogêneas, ou seja, elas foram realmente cultivadas por pessoas. Interessante que as partes de cultivo e o tipo de planta que eram cultivadas ajudaram hoje a Amazônia a conseguir lidar com vários tipos de clima, vários tipos de temperaturas e tempestades tropicais. Politicamente, enquanto na Europa estavam tendo vários impérios absolutistas, enfim, não existia direitos humanos, não existia direitos do homem, direitos do povo, direitos da mulher, não existia direitos, né? Não existia o que a gente conhece hoje como poder igualitário, democracia, o que for. Obviamente também não existia o conceito de democracia em nenhum lugar do mundo, mas na América Portuguesa, por exemplo, e em algumas partes da América do Norte, existia um governo de consenso, votação, existiu consensos. Essa ideia nem existia na Europa. E quando se fala de religião é muito interessante porque esse tema ele é muito difícil de ser abordado, né? Mas, por exemplo, enquanto você tem nas Américas os povos fazendo, por exemplo, ayahuasca, os povos cultivando, olhando para a terra, noções como de que somos um só, de que viemos da terra e voltamos para a terra, que, por exemplo, hoje, para muitas pessoas são noções básicas, né? De que todos nós viemos da terra e voltaremos para ela, enfim, de que somos iguais, de que somos um só. Na Europa, assim, né? Os governos absolutistas monárquicos, a gente sabe o que estava acontecendo. Não apenas eles diziam o certo e errado, a Igreja Católica dizia exatamente o que era certo e errado e mudava o tempo todo, como ela dizia, bem, o errado, se vocês fizerem, vocês vão para o inferno. A não ser que vocês comprem, vocês podem comprar. Existe um lugar chamado céu, heaven, né? E nesse lugar é maravilhoso, você viveu até o resto da sua vida lá. Você pode comprar por tantas pedras de ouro ou por tantos escravos. Você pode comprar um lugar no céu. Interessante, né? Eu fico pensando o que é o desenvolvimento, né? Que aliás é o tema do próximo vídeo. O que é o desenvolvimento? Pensa, o que é ser desenvolvido? É você vender terreno no céu? Sabe? É tipo assim, governos absolutistas. Então, assim, agora vocês entenderam o panorama, né? Mais ou menos como é que funcionava a América antes do Colombo e tal, como é que funcionavam as coisas. Eu nem falei muito de astecas e incas, né? Porque a gente tem uma noção de que eles eram realmente muito mais desenvolvidos do que os europeus. Só que essa noção de que eles eram mais, entre aspas, desenvolvidos do que os europeus, ela vai ficar mais clara agora. Porque eu não vou falar necessariamente dos astecas e dos incas e dos maias, que realmente eram povos que tinham, tinha banheiro, água potável, eles tinham sistemas urbanos, né? Tipo, eles tinham o conceito de urbano, eles tinham, né? Mas eu vou dar um panorama para vocês. Mais ou menos na época de 1500 ali, que foi a Idade Média ali na Europa, a população, além de não ter escolas, diferente das Américas, né, os povos maias tinham escolas para as pessoas, para as crianças, para os adultos, enfim, que ensinavam a como ler e escrever. A taxa de analfabetismo era 95%. Além disso, eles eram extremamente porcos, né? A gente sabe que a peste bubônica, ela veio por causa dos ratos, a gente sabe que eles eram muito porcos, eles não tinham banheiro, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham nada. Só que quando os povos mouros chegaram na Europa, principalmente na região ibérica, os mouros eles vieram do norte da África.
Eles chegaram com o conceito de sabonete e eles chegaram com um ingredientezinho chamado álcool, que hoje a gente conhece como álcool, que ele limpa, porque eles eram povos muçulmanos. E os povos muçulmanos, desde sempre, eles foram conhecidos pela sua limpeza. Eles sempre foram conhecidos como povos muito limpos. Então, assim, a química sempre foi... A alquimia, né, e a química sempre foram muito mais desenvolvidos do que na Europa. A moda e os tecidos diferentes, tecidos bonitos, né? Porque na Europa dos camponeses não existia essa noção de moda, essa noção de se vestir bem, por exemplo, né? Quem levou foi os mouros, levaram vários tipos de tecidos árabes, enfim, eles teriam essa noção. As próprias universidades, né? Você tem várias universidades criadas na Espanha, que até hoje existem, que foram criadas pelos mouros, foram criadas por esses povos da África. Aí a gente fica pensando, não, mas a Europa trouxe a arte, né? A arte. Mas é engraçado que o primeiro conservatório de música da Europa foi trazida por povos do norte da África. Interessante, né, velho? Como a gente não estuda isso, né? Vocês sabiam? Eu vou dar um fun fact pra vocês aqui. Eu vou trazer um fun fact daqui de Minas Gerais. Os escravos que vinham da África para Minas Gerais, principalmente quando o ouro e todos os minérios foram descobertos, muitos mineiros sabem disso, acho que muitos também não sabem. Mas esses escravos, eles principalmente eram escravos escolhidos a dedo, porque nos seus territórios, eles eram chefes, eles eram engenheiros, eles eram líderes. Eles conseguiram escavar e fazer minas sem energia, sem maquinário, sem nada. Que até hoje existem e estão intactos, feitos completamente pelas mãos e as técnicas que eles tinham na África. Ou seja, é muito fácil plantar uma América pobre, subdesenvolvida, que as pessoas não faziam nada, e obviamente medir o valor das pessoas pela forma como elas vivem. Então, se vivia no mato, é subdesenvolvido, pode matar. Porque se fazia... gente, pelo amor de Deus. Vamos ser mais humanos, né? Vamos ser mais empáticos. E ter uma noção de que a Europa era fracassada, era fodida. O que eles tinham, que ninguém geralmente tinha, era arma, sangue no olho pra matar qualquer pessoa que vivesse diferente de você, e navios realmente muito bons. Isso deu com que eles simplesmente transformassem o mundo que a gente vive hoje. E fizesse a gente pensar que não existia nada nos outros lugares do mundo. Então, como eu venho sempre trazendo essa questão, isso se chama colonialidade do saber. O que é isso? Um conceito que hegemoniza a percepção de progresso, de conhecimento. Então, ela diz o que é conhecimento, o que não é. Mas é muito engraçado você dizer que o conhecimento europeu ele é mais importante, sendo que o conhecimento europeu ele veio depois do conhecimento dos africanos, do conhecimento da galera do Oriente Médio, do conhecimento dos povos astecas, dos incas, dos maias, dos amazônicos, dos asiáticos. Aí eles pegam vários conhecimentos por meio da colonização, aí eles juntam, aí eles criam universidades e depois eles dizem: não, vocês são tudo fracassados, nosso conhecimento que é melhor. Ou seja, eles juntam tudo, depois de ter massacrado todo mundo, recolhem riquezas do Brasil, recolhem riquezas da Espanha, da África, enfim. Aí realmente ficam ricos, criam universidades, criam conhecimento. Aí aquele conhecimento deles é visto como melhor, sendo que é fruto de vários tipos de genocídios, explorações, enfim. E por fim, pra terminar, gente, eu vou fazer um adendo aqui, na verdade é um desabafo, assim, quem quiser escutar, escuta, o assunto em si já acabou. Mas já que esse canal, ele não tem intenção dele de bombar, não quero ficar famoso. Se uma pessoa assistir um vídeo meu e conseguir adicionar uma perspectiva à sua vida, adicionar mais uma perspectiva à sua forma de ver o mundo, eu já tô extremamente satisfeito. Então, principalmente meus amigos, meus parentes, quem conseguir assistir e conseguir mudar o seu pensamento ou adicionar um conhecimento a mais, eu já vou ficar feliz. Então, é porque eu acho muito engraçado como a gente, por exemplo, ama a tecnologia, a gente ama a inteligência artificial, ama, sei lá, ter uma casa com a Alexa e ser comandada, sabe, ser tudo automático, sendo que isso foi criado pelas ciências exatas, né? Mas ninguém valoriza as ciências humanas, né? Tipo, é ciência, caralho. Você acha que a gente tira isso aqui do nada? Você acha que o que eu tô falando aqui é, tipo, do nada? Não tem pensamento, não tem embasamento teórico, não tem embasamento científico? Sabe? Tipo assim... Gente, a gente, tipo assim, a gente tem as nossas tecnologias, nossas coisas, mas ciências humanas, ciências políticas são ciências, sabe? Elas devem ser valorizadas. Até porque quem nos tira das amarras da sociedade, quem luta, de fato, contra
xenofobia, homofobia, machismo, patriarcado, estruturas sociais, o que for, tudo que limita a gente são as ciências humanas. Quem nos mostra como é que a gente vive politicamente são as ciências políticas, né? Eu vejo tanta gente falando, tipo assim, não sei o que, Lula é de extrema esquerda. Gente, pelo amor de Deus, procurem, se informem, sabe? Tipo, para de falar merda na internet, cara, velho. Para, gente. Se informa. Vai no chat, aproveita que a gente tem inteligência social, vai no chat GPT e coloca assim, o que é esquerda e direita, o que elas pregam. Pense e pronto. Gente, pelo amor de Deus, parem de ser enganados, parem de ser desinformados. Eu acho isso burrice, de fato. Você ter acesso, século XXI, 2025, a gente tem acesso a tanto conhecimento, a tanta informação, as pessoas simplesmente ficarem tirando conhecimento do WhatsApp, sabe? Tirando conhecimento de gente doida, maluca, que fica falando coisa enviesada, que você simplesmente acredita sem pesquisar. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tudo, pesquisa na internet, velho. Pesquisa na internet, porque eu boto a bibliografia aqui na bio, exatamente pra não ser esse bando de idiota no YouTube que só fala coisas enviesadas, sabe? Tipo assim, o meu viés é, tipo assim, a realidade. São as ciências humanas, é o que se estuda. São viés teóricos. Não existe um viés que... Não existe o que eu tô falando pra vocês, por exemplo, principalmente de decolonialidade, não existe algum conhecimento que seja a favor da colonialidade. Não existe. Até porque quando se estuda, você vai descobrindo coisas e tal, e você vai ter uma percepção diferente. Então, assim, se informem. É isso. Tchau, tchau. Minha manguinha.